Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso nono encontro da aula 2, que nós vamos estar discutindo a questão da identidade, né, dentro do Brasil. Nós falamos da formação no encontro passado do Brasil e do mito da democracia racial no Brasil, e agora falando da formação de uma identidade racial no Brasil, que vai ser fundamental para as lutas que vão acontecer posteriormente. No final do encontro passado nós falávamos um pouco do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que é um sociólogo brasileiro de extrema importância para a própria sociologia em si, de extrema importância para todos os estudos sociais dentro do Brasil, em que ele vai produzir alguns estudos que vão questionar essa ideia da democracia racial e que vão questionar o Brasil como um paraíso racial também, né, como já vinha sendo defendido desde de meados do século XIX. Então, se formos ao quadro, nós temos aqui, existe um projeto da Unesco de 52 a 55 que era sobre as relações raciais no Brasil. Roger Bastide e Florestan Fernandes vão se empenhar nesse projeto e eles vão chegar à seguinte conclusão. Primeiro, de que a democracia racial é mais um ideal de conduta, do que uma realidade de fato, né? Numa das entrevistas do Florestan Fernandes, eles falam que eles encontram uma pessoa que diz que o Brasil é um país que tem preconceito de ter preconceito. Então eles não podem falar que tem preconceito. Por quê? Porque tem uma imagem vendida de que somos um país sem preconceito, que aceitamos todo mundo. Então nós temos o preconceito de ter preconceito, por isso não expomos o preconceito que temos. No entanto, ele vai usar vários dados estatísticos que vão provar que existe sim um preconceito. Se não está na fala cotidiana, se não está nos dizeres de cada um, se expressa na realidade que vivemos, se expressa na realidade que se atua. Já na década de 50, em que ele demonstra que índices como educação, emprego, renda, eles são extremamente favoráveis à população negra, à população branca, não é? Estabelecendo já que a própria estatística demonstra que existe sim um problema no Brasil, que ela é sim racial e não só uma questão de classe. E aí esses estudos vão dar origem ao livro dele chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Porque veja bem, a ideia de sociedade de classe é a sociedade capitalista moderna. Então, o que nós temos com o final com a abolição da escravatura no Brasil? Nós temos o início de uma sociedade capitalista propriamente dita, então uma sociedade de classe. E a ideia é como é que esse elemento que está vivendo sob a escravatura, que apesar de historicamente o mundo estar no momento capitalista, mas temos um modo de produção aqui que não é plenamente capitalista, do dia para a noite ele se torna capitalista, e como é que esse elemento vai ser integrado a essa sociedade de classe. Esse é o questionamento fundamental que dirige os estudos de Florestan Fernandes. Se formos ao quadro, nós temos ali que no final do século XIX existe uma decadência do modo de produção escravocrata, né? Isso aqui já pensando no livro do Florestan Fernandes, a Integração do Negro na Sociedade de Classe. E os senhores de algumas localidades começaram a se livrar de parte da mão de obra servil, mesmo antes da abolição que vai ocorrer somente em 13 de maio de 1838. E aí, nesse momento, começa uma migração de negros e mulatos para áreas urbanas. Percebam vocês que a produção, o modo de produção escravocrata, ele se dá sobretudo nas fazendas, ele está no meio rural. Percebendo que existe uma defasagem desse modo de produção, os senhores se livram, essa é a expressão que o Florestan usa, e essa expressão é muito significativa, né? Não há uma libertação, mas há um se livrar dessa mão de obra servil, que de repente ela vai se tornar obsoleta e vai se tornar menos rentável, e as pessoas estão livres e começa uma migração por trabalho, que vai acontecer o quê? Sobretudo no meio urbano. Chegando ao meio urbano, você tem uma série de problemas. Por quê? Porque o meio urbano, e aí Florestan ele faz o estudo dele focado na cidade de São Paulo, né, por ser a cidade que vai receber vários imigrantes europeus, vai ter o problema da própria concorrência no trabalho, né, porque você tem
essas pessoas que são libertas e que estão acostumadas apenas com o trabalho no campo, tentando encontrar, então, um trabalho agora na cidade que precisava ter algumas qualificações que não haviam. Além do que de estar concorrendo, sobretudo, com a mentalidade de todos aqueles que estão vivendo naquela época. Então, se formos ao quadro, nós vamos ver bem o traço desse problema estabelecido. Né? Por quê? Porque esse liberto, agora indo à cidade, ele vai tentar concorrer diretamente com o trabalhador imigrante. Só que, por um lado, o negro aparece como sendo aquela pessoa que pertence ao modo de produção escravocrata. Por outro lado, o imigrante europeu ele vai aparecer como sendo aquele que vai poder dar a oportunidade do Brasil de superar o seu próprio atraso. Ou seja, que nós ficamos para trás na corrida capitalista, ficamos ainda no modo de produção escravocrata, e agora esse elemento, que é o trabalhador imigrante europeu, que está habituado ao trabalho livre, ele vai poder superar o atraso brasileiro. Então, por isso que o Florestan vai dizer que onde o imigrante aparecesse, eliminava fatalmente o pretendente negro ou mulato, pois entendia-se que ele, o imigrante europeu, era o agente natural do trabalho livre. Então vejam vocês que esse elemento já coloca a própria população negra em situação de desvantagem. Até porque os donos das empresas no qual eles iam se empregar, muitas vezes tinham sido senhores em períodos anteriores. E aí, esses senhores eles não conseguiam ter uma relação de trabalho livre com o seu empregado negro. Era uma relação diferente. Mesmo quando havia um trabalhador assalariado europeu e um trabalhador assalariado negro, a relação que existia não era de trabalhador livre, mas era uma relação ainda do senhor do engenho com o escravo. Né? Essa relação se perpetuou dentro das relações comerciais. Então, não se entendia nunca esse elemento, né? O Florestan usa essa expressão, o elemento negro, como sendo o elemento do trabalho livre, mas sempre do trabalho escravo e sempre tratado como um trabalhador escravo, o que vai trazer inúmeras consequências para essa população, relegando essa população a uma situação sempre menosprezada ali no âmbito do trabalho, sobretudo quando se fala da cidade de São Paulo. Voltando ao quadro, nós temos ali que o Florestan coloca que o negro nunca foi totalmente excluído da sociedade de classe, nunca houve um conflito aberto, mas o fato é que também nunca foram tratados como iguais. Não houve a exclusão, mas nunca houve um tratamento igual. Nas inter-relações sempre estiveram presentes as marcas herdadas da escravidão. E a não constituição de um conflito racial aberto permitiu a criação mítica da ideia de democracia racial, conceito que o Florestan entende como falso. Né? Aqui é interessante perceber isso, né, que não é porque não há um conflito aberto que essas relações são igualitárias. Na verdade, a ideia de uma democracia racial é uma ideia falsa que vai servir ao longo do tempo também para perpetuar uma dominação também sobre essa população que tinha deixado o trabalho escravo e estava se ingressando agora no trabalho livre. Mas nós continuamos a conversar sobre isso no próximo encontro.